E se eu te dissesse que uma jovem índia virgem foi oferecida a um forasteiro como pagamento por suprimentos na Amazônia Profunda? E o que esse homem fez depois mudou para sempre o destino de toda uma aldeia. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de uma jovem quando descobre que sua vida foi negociada por sacos de farinha e ferramentas? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol mal havia nascido quando Arani despertou com o burburinho incomum na aldeia. Aos 18 anos ela conhecia cada som, cada ritmo daquele lugar. Algo estava diferente. Homens conversavam em tom baixo perto da oca do pajé, e sua mãe evitava seu olhar enquanto preparava o mingau de manhã. O ar úmido da Amazônia parecia mais pesado naquela madrugada. Você precisa se preparar, disse finalmente sua mãe, quebrando o silêncio. Seu pai quer vê-la antes que o homem branco chegue. Arani sentiu um frio percorrer sua espinha. Há meses a aldeia Tupiara enfrentava dificuldades. A última estação de chuvas havia sido impiedosa, destruindo plantações e afugentando a caça. As crianças estavam mais magras, os anciãos mais fracos. Seu pai, Tanoé, o cacique, carregava o peso daquele sofrimento nos ombros curvados e no olhar distante. No centro da aldeia, Tanoé aguardava com um semblante grave. Seus olhos, normalmente firmes, desviavam-se dos de Arani. Minha filha, você sabe que nossa aldeia está morrendo. As crianças choram de fome à noite e nossos remédios acabaram. O homem que vem hoje pode salvar a todos nós. Arani assentiu, confusa. Conhecia o forasteiro apenas por rumores. David era um explorador americano que circulava pela região há alguns meses, estudando plantas medicinais. Já havia visitado aldeias vizinhas, trocado mercadorias, aprendido algumas palavras na língua deles. Ele trará alimentos, remédios, ferramentas, continuou Tanoé, sua voz falhando. Em troca, ele quer algo muito valioso. Foi então que Arani compreendeu. O silêncio pesado de sua mãe, os olhares desviados das outras mulheres, os sussurros pela aldeia. Ela era a moeda de troca. Você irá com ele quando ele partir, disse finalmente Tanoé, as palavras pesadas como pedras. O mundo de Arani desmoronou sob seus pés. Suas pernas fraquejaram, mas o orgulho a manteve de pé. Não demonstraria fraqueza, não envergonharia seu pai. Era filha do cacique, afinal. O destino da aldeia valia mais que seus sonhos de menina. Ao meio-dia, uma canoa surgiu na curva do rio. Um homem alto, de barba curta e ombros largos, remava com destreza impressionante para um estrangeiro. David saltou na margem enlameada com um saco pesado nas costas e um sorriso amigável que não alcançava seus olhos atentos. Arani o observava de longe, escondida entre as folhagens. Não era como imaginava. Não tinha a aparência cruel que esperava de alguém capaz de comprar uma mulher. Parecia cansado, mas seus gestos eram respeitosos ao cumprimentar os anciãos. A reunião aconteceu na oca central. Arani foi chamada apenas ao entardecer, quando os termos já estavam acertados. David havia trazido mais do que o prometido. Ferramentas de metal reluzente, sacos de farinha, anzóis, linhas de pesca, remédios em frascos coloridos e até tecidos para as mulheres. Quando Arani entrou, sentiu o peso do olhar dele. Não era o olhar ganancioso que temera, mas algo diferente que não conseguia decifrar. David se levantou, mais alto que qualquer homem da aldeia. Esta é Arani, minha filha, anunciou Tanoé. Ela é pura como água da nascente e trabalhadora como formiga. Sabe cozinhar, tecer, conhece as plantas que curam. Será uma boa companheira para sua jornada. David olhou diretamente nos olhos de Arani, algo que nenhum estrangeiro jamais fizera. Falou algumas palavras em português,
que ela conhecia apenas o básico. Depois, surpreendentemente, tentou algumas frases na língua dela com um sotaque estranho, mas compreensível. "É uma honra conhecê-la", disse ele. "Espero que possamos conversar mais." Aquela noite foi de preparativos. As mulheres mais velhas explicaram a Arani o que devia saber sobre a vida com um homem, sobre as terras além do rio, sobre como deveria se comportar. Pintaram seu corpo com os símbolos sagrados de proteção e fertilidade. Trançaram seus cabelos com flores da floresta. Ela ouviu tudo em silêncio, o coração pesado como pedra. Na madrugada seguinte, quando todos dormiam, Arani escapou até a margem do rio. Sentou-se na areia úmida, observando a lua refletida nas águas escuras. Seria a última vez que veria aquele rio, aquela lua daquela maneira. "Não consegue dormir?" A voz a sobressaltou. David estava parado a alguns metros, respeitando seu espaço. Falava devagar, para que ela entendesse. "Achei que estaria com medo", continuou ele, sentando-se à distância. "Eu estaria no seu lugar." Arani permaneceu em silêncio, mas algo na sinceridade dele a intrigava. "Sei o que seu pai pensa que vai acontecer amanhã", disse David, olhando para o rio. "Mas não é isso que eu vim buscar aqui." Arani finalmente o encarou confusa. "Não entendo", respondeu ela em português básico. David sorriu, um sorriso diferente, sem a tensão de antes. "Vim à Amazônia para estudar plantas medicinais. Sou botânico. Meu pai morreu de uma doença que talvez pudesse ser curada com o que existe nesta floresta. Não vim buscar uma esposa." Arani sentiu uma mistura de alívio e confusão, mas aceitou o acordo porque viu o sofrimento da sua aldeia e porque precisava de um guia que conhecesse a floresta profundamente. Pela primeira vez em dias, Arani sentiu um peso deixar seus ombros, mas outra preocupação surgiu. "Meu pai, ele espera que eu parta amanhã." David olhou para a lua pensativo. "E se eu não partisse? E se decidisse ficar e ajudar sua aldeia por algum tempo?" Aquela noite, nas águas do rio, nasceu uma esperança que Arani não ousava nomear. A manhã seguinte trouxe consigo a surpresa que ninguém esperava. Quando os primeiros raios de sol tocaram a aldeia, David já estava de pé, conversando com Tanoé. A expressão do cacique transitava entre incredulidade e desconfiança. "O homem branco diz que quer ficar", anunciou Tanoé aos anciãos que se reuniam. "Diz que quer aprender nossos conhecimentos sobre as plantas que curam e, em troca, nos ensinará técnicas de cultivo que não conhecemos." Um murmúrio percorreu a aldeia. Arani observava de longe, o coração acelerado. "E quanto ao acordo?", perguntou um dos anciãos. "Ele diz que a Arani será mais valiosa como tradutora e guia do que como companheira", respondeu Tanoé, visivelmente desconfortável. Alguns homens protestaram. O acordo havia sido selado. Presentes haviam sido dados. Na tradição tupiara, voltar atrás em um acordo trazia má sorte. Outros, porém, viam vantagem na proposta do estrangeiro. Um homem com conhecimentos do mundo exterior poderia trazer benefícios maiores do que algumas mercadorias. Marubo, primo de Tanoé e aspirante à posição de cacique, foi o mais vocal contra a mudança nos planos. "O homem branco zomba de nossas tradições", exclamou ele. "Primeiro aceita nossa oferta, depois a rejeita como se não fosse digna. Isso é uma ofensa." Arani percebeu o jogo de poder que se desenrolava. Marubo sempre desejara liderar a aldeia e via em David uma ameaça à sua influência. Mais do que isso, há anos ele mesmo expressava interesse por Arani, interesse que ela educadamente recusava. A discussão acalorou-se, com a aldeia dividindo-se em duas facções. Por fim, Tanoé ergueu a mão, silenciando a todos. "O conselho decidirá esta questão ao pôr do sol. Até lá, o estrangeiro permanecerá como convidado." Durante aquele dia, David caminhou pela aldeia, observando o modo de vida dos tupiara. Com a ajuda limitada de Arani na tradução,
Ele examinou as hortas devastadas pelas chuvas, o sistema de coleta de água, as armadilhas de pesca. Em cada lugar, fazia perguntas, tomava notas em um pequeno caderno, desenhava esquemas. Seu povo tem conhecimento profundo da floresta, comentou ele com Arani, enquanto observavam as crianças brincando. Mas algumas técnicas simples poderiam evitar que as enchentes destruíssem tudo novamente. Arani traduzia suas ideias para os mais jovens, que o seguiam curiosos. David explicava como construir terraços elevados para as plantações, como desviar as águas da chuva, como criar barreiras naturais contra enchentes. A cada explicação, os olhos dos jovens brilhavam com possibilidades. Ao entardecer, o conselho reuniu-se novamente. A tensão era palpável. Marubo havia passado o dia reunindo apoio entre os homens mais tradicionalistas. Tanoé parecia dividido entre a tradição e o que poderia ser melhor para seu povo. Temos uma decisão, anunciou finalmente o cacique. O estrangeiro poderá ficar por uma lua. Durante este tempo, ele nos mostrará o valor de seus conhecimentos. Se trouxer benefícios para a nossa aldeia, poderá permanecer mais tempo. Se não, o olhar de Tanoé encontrou o de Arani. O acordo original será cumprido. David aceitou os termos com um aceno respeitoso. Arani sentiu o estômago apertar. Tinham apenas uma lua, um mês, para provar o valor daquela mudança de planos. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. David revelou-se incansável. Acordava antes do sol e só descansava quando a escuridão tornava impossível continuar. Com a ajuda dos jovens, começou a implementar as melhorias que havia sugerido. Ensinou-lhes a construir canais de drenagem ao redor das hortas. Mostrou como fazer terraços elevados para proteger as plantações mais frágeis. Introduziu a ideia de armazenar sementes de forma mais eficiente, protegidas de umidade e insetos. À noite, sentados ao redor da fogueira, David perguntava sobre as plantas medicinais da região. Arani traduzia as explicações dos curandeiros, fascinada pela troca de conhecimentos. O estrangeiro anotava tudo meticulosamente, desenhava as plantas, registrava seus usos. Esta planta, explicou o velho pajé Kauru, mostrando uma folha larga e aveludada, cura a febre que faz a pele ficar amarela. David examinou a folha com atenção. Hepatite, murmurou. Isso poderia salvar muitas vidas. Dia após dia, a desconfiança inicial foi dando lugar a um respeito relutante. As crianças foram as primeiras a se aproximar sem medo, fascinadas pelo homem alto e seus objetos estranhos. Depois, as mulheres, impressionadas com seu respeito pelos costumes e sua disposição para o trabalho pesado. Por fim, alguns dos homens mais jovens começaram a buscar seus conselhos. Apenas Marubo e seu círculo próximo mantinham a hostilidade aberta. Observavam cada movimento do estrangeiro, procurando falhas, espalhando desconfiança quando possível. Ele roubará nossos segredos e depois desaparecerá, sussurrava Marubo aos que queriam ouvir. E quando vier a próxima seca, estaremos mais fracos e dependentes. Arani, por sua vez, passava cada vez mais tempo com David. No início, apenas como tradutora, mas logo a curiosidade mútua os levou a longas conversas. Ele lhe contava sobre seu mundo, as cidades de pedra, os barcos maiores que 10 canoas, as máquinas que faziam o trabalho de 100 homens. Ela lhe explicava os segredos da floresta, o canto dos pássaros que anunciavam chuva, as raízes que purificavam a água, os frutos que só apareciam uma vez a cada 5 anos. Como é que você veio parar aqui realmente? Perguntou ela certa tarde, enquanto caminhavam pela floresta coletando amostras. David parou, olhando para o dossel verde acima deles. Meu pai era médico, um curador. Ele passou a vida tentando salvar pessoas, mas quando adoeceu, a medicina dele não pôde salvá-lo. Antes de morrer, ele me mostrou um velho livro.
Nele, um explorador descrevia plantas da Amazônia que curavam doenças que nossos médicos não conseguem curar. Seus olhos encontraram os de Arani. Prometia a ele que encontraria essas plantas, que completaria o trabalho que ele não pôde terminar. Algo naquela história tocou Arani profundamente. A devoção a um pai, a busca por cura, a promessa que atravessava mundos. Não era tão diferente dela mesma, disposta a sacrificar-se pela sobrevivência de seu povo. À medida que os dias passavam, os primeiros resultados do trabalho de Davi começaram a aparecer. As hortas remodeladas resistiram a uma forte chuva sem sofrer danos. Um sistema simples de filtragem de água, construído com camadas de areia, carvão e pedras, produzia a água mais limpa para beber. As armadilhas de pesca redesenhadas traziam o dobro de peixes. Mesmo os mais céticos começavam a reconhecer o valor daquelas mudanças. Todas, exceto uma pessoa. Numa manhã quente, quando David e alguns jovens trabalhavam na construção de um armazém elevado para proteger as colheitas, Marubo apareceu com 3 de seus aliados. "Vocês abandonam nossas tradições por truques de branco", acusou ele, apontando para as construções. "Nossos ancestrais viveram nesta floresta por 1000 gerações, sem precisar destas novidades." David tentou responder com calma, mas Marubo não estava interessado em diálogo. O confronto escalou rapidamente, com os jovens posicionando-se ao lado do estrangeiro. Palavras ásperas foram trocadas, ameaças veladas feitas. Tanoé interveio antes que o confronto se tornasse físico. "Basta!" ordenou o cacique. "Marubo, você desonra nosso povo com esse comportamento." O conselho decidiu dar uma chance ao estrangeiro, e os frutos de seu trabalho já são visíveis. Marubo recuou, mas o ódio em seus olhos era palpável. "Vocês vão se arrepender quando ele mostrar sua verdadeira natureza", rosnou antes de se afastar. Naquela noite, Davi procurou Arani na margem do rio, onde ela costumava sentar para observar o pôr do sol. "Não quero causar divisão entre seu povo", disse ele, preocupado. "Marubo sempre quis poder", respondeu ela. "Você é apenas uma desculpa para seu descontentamento." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os reflexos dourados no rio. "Você ainda tem medo de mim?" perguntou David subitamente. Arani olhou para ele, surpresa com a pergunta direta. "No início, sim", admitiu. "Achei que você seria como outros homens brancos que passaram por aqui, que tomaria o que quisesse e iria embora." E agora, ela sorriu, um sorriso raro e luminoso. "Agora acho que você é apenas um homem longe de casa, tentando cumprir uma promessa." Algo mudou entre eles naquele momento. Um entendimento silencioso, uma confiança que transcendia palavras. Quando suas mãos se tocaram levemente sobre a areia, nenhum dos dois se afastou. Os dias seguintes trouxeram novos avanços e descobertas. David encontrou finalmente uma das plantas que procurava. Uma trepadeira com flores azul-violeta que, segundo os curandeiros Tupiara, podia curar a doença do esquecimento que afetava os mais velhos. Animado, ele preparou amostras para levar de volta a seu laboratório algum dia. Mas a tensão na aldeia continuava crescendo. Marubo e seus aliados tornavam-se cada vez mais hostis, espalhando rumores de que David planejava levar não apenas Arani, mas todas as jovens da aldeia quando partisse, que roubaria os conhecimentos sagrados e os venderia para outros brancos. A apenas 3 dias do fim do prazo estabelecido pelo conselho, o desastre aconteceu. David e Arani haviam ido mais longe na floresta, buscando uma planta rara que só crescia em áreas pantanosas. No caminho de volta, uma tempestade repentina os surpreendeu. Buscando abrigo sob uma grande árvore, não perceberam que estavam sendo seguidos. Quando o ataque veio, foi rápido e brutal. 3 homens com os rostos pintados de preto, a marca dos guerreiros em missão, surgiram das sombras.
2 seguraram David, enquanto o terceiro o golpeou na cabeça com um porrete. Arani gritou, mas uma mão cobriu sua boca. Reconheceu o cheiro de Marubo antes mesmo de ver seu rosto. Agora você verá a verdade, sussurrou ele. Quando encontrarem o corpo do branco, diremos que foi atacado por uma onça. A aldeia voltará ao que era antes e você será minha, como sempre deveria ter sido. O terror deu a Arani uma força que não sabia possuir. Mordeu a mão de Marubo com tal ferocidade que sentiu o gosto de sangue. Quando ele recuou surpreso, ela aproveitou para gritar o mais alto que podia, não por socorro, mas o grito de guerra que seu pai lhe ensinara, o som que alertava toda a floresta de um perigo mortal. O grito ecoou pela floresta úmida, assustando os atacantes. Naquele momento de hesitação, David, que não estava completamente inconsciente, conseguiu se livrar de um dos homens e derrubar o outro com um movimento rápido. Sangue escorria de um corte em sua testa, mas seus olhos queimavam com determinação. Vendo seus companheiros caídos, Marubo sacou uma faca. Avançou contra David com fúria cega, mas o americano esquivou-se, usando o próprio impulso do atacante para derrubá-lo. A luta que se seguiu foi breve e brutal. Quando terminou, era Marubo quem estava imobilizado, com David pressionando seu próprio joelho contra o peito do agressor. Não vou matá-lo, disse David ofegante. Não é assim que resolvo meus problemas. Nesse momento, gritos de resposta começaram a ecoar pela floresta. O alerta de Arani havia sido ouvido e guerreiros da aldeia aproximavam-se rapidamente. O julgamento aconteceu naquela mesma noite. Todo o conselho reuniu-se para ouvir as acusações. Marubo e seus cúmplices, amarrados no centro da oca principal, mantinham expressões de desafio. Eles atacaram um convidado da aldeia, declarou Tanoé, a voz grave de decepção. Planejavam um assassinato e queriam enganar a todos nós. Arani testemunhou o que vira e ouvira. Seu relato das palavras de Marubo, especialmente a intenção de tomá-la como esposa contra sua vontade, provocou murmúrios de indignação entre as mulheres presentes. David, com a cabeça enfaixada por curandeiros, falou por último. Não vim aqui procurando conflito, disse ele, com Arani traduzindo. Vim buscar conhecimento e oferecer o que sei em troca. Não tenho interesse em levar nada que não me seja dado livremente, nem em impor meus costumes aos seus. Olhou diretamente para Marubo. Não guardo rancor pelo ataque. Entendo o medo do desconhecido, da mudança, mas mentiras e violência nunca constroem um futuro melhor. O conselho deliberou por horas. Por fim, a decisão foi anunciada. Marubo e seus cúmplices seriam exilados da aldeia por 12 luas. Se retornassem após esse período, demonstrando verdadeiro arrependimento, poderiam ser aceitos novamente. Quanto a David, o conselho revogou o prazo original. Ele poderia permanecer na aldeia pelo tempo que desejasse, como um amigo e aliado dos Tupiara. Nas semanas que se seguiram, a vida na aldeia encontrou um novo equilíbrio. As inovações introduzidas por David foram totalmente implementadas, e o resultado era visível. Hortas mais produtivas, água mais limpa, comida mais abundante. Ele continuou seu trabalho de catalogação de plantas medicinais, sempre respeitando os limites impostos pelos curandeiros sobre conhecimentos sagrados. Arani e David tornaram-se inseparáveis. Ela aperfeiçoou seu português, enquanto ele se tornava cada vez mais fluente na língua tupiara. Juntos, criaram um pequeno dicionário ilustrado que ajudava na comunicação entre a aldeia e os poucos visitantes que ocasionalmente chegavam pelo rio. O respeito entre eles transformou-se em algo mais profundo, um sentimento que crescia dia após dia, mas que nenhum dos dois ousava nomear completamente. Numa noite de lua cheia, exatamente 3 meses após a chegada de David à aldeia, Tanoé chamou os dois para uma conversa privada. Vejo como vocês se olham,
disse o velho cacique com um sorriso compreensivo. E vejo como minha filha sorri agora, de um jeito que nunca sorriu antes. Arani baixou os olhos, mas sua mão buscou a de David. Entre nosso povo, continuou Tanoé, quando dois corações se encontram assim, não há força na terra ou no céu que deva separá-los. Olhou diretamente para David. Mas você tem um mundo além do rio, uma promessa a cumprir para seu pai. Como pode oferecer seu coração à minha filha quando seu destino o chama para longe? Era a pergunta que ambos vinham evitando. David respirou fundo antes de responder. Quando vim para a Amazônia, buscava apenas plantas que pudessem curar doenças. Achava que cumpriria minha promessa e voltaria para meu mundo. Seus olhos encontraram os de Arani. Mas encontrei muito mais. Encontrei um povo que me ensinou que a cura não vem apenas de plantas, mas de como vivemos em harmonia com a terra e uns com os outros. Voltou-se para Tanoé. Se Arani me aceitar, quero construir uma ponte entre nossos mundos. Posso levar o conhecimento que adquiri aqui para ajudar pessoas doentes em meu país e trazer benefícios do meu mundo para sua aldeia. Arani, com lágrimas nos olhos, finalmente falou. Quando meu pai me ofereceu a um estrangeiro, aceitei por dever, com o coração fechado de medo. Hoje, ofereço meu coração aberto por escolha. Tanoé sorriu, os olhos brilhando de emoção. Então está decidido. Na próxima lua cheia, a aldeia celebrará sua união. A notícia espalhou-se rapidamente, provocando uma onda de alegria pela aldeia. Os preparativos para a cerimônia começaram imediatamente, com todos contribuindo. 2 semanas antes da data marcada, porém, um mensageiro chegou de uma aldeia vizinha. Marubo havia sido visto reunindo guerreiros descontentes de outras tribos, falando em limpar a floresta da influência dos brancos. Havia rumores de um ataque planejado. A aldeia entrou em alerta. Guerreiros foram posicionados em vigília, crianças e idosos mantidos próximos ao centro da aldeia. David sugeriu fortalecer as defesas naturais, criando armadilhas não letais que alertariam sobre intrusos. Por dias, todos viveram em tensa expectativa. Cada ruído na floresta, cada sombra ao anoitecer trazia um sobressalto. Mas o ataque, quando finalmente veio, não foi como esperavam. Na véspera da lua cheia, quando os preparativos para a cerimônia estavam quase completos, um grito de alarme veio da margem do rio. Não eram guerreiros que chegavam, mas 3 canoas transportando pessoas doentes, homens, mulheres e crianças de uma aldeia vizinha, todos com os mesmos sintomas: febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dificuldade para respirar. É a doença da tosse vermelha, explicou um dos homens. Começou há 5 dias, já levou 4 crianças e 2 anciãos. O pânico imediato foi contido por Tanoé, que ordenou que os doentes fossem mantidos separados em cabanas improvisadas na margem. Os curandeiros Tupiara conheciam a doença. Ela havia devastado aldeias inteiras no passado, especialmente após contato com brancos. Dave reconheceu os sintomas de imediato. Sarampo, uma doença relativamente controlável em seu mundo, mas potencialmente devastadora para povos sem imunidade natural. Posso ajudar, disse ele a Tanoé. Tenho medicamentos que podem reduzir a febre e fortalecer os corpos para lutar contra a doença. Durante 3 dias e 3 noites, David e os curandeiros Tupiara trabalharam incansavelmente. Ele usou todos os antibióticos que trazia em sua mochila para combater infecções secundárias, enquanto os pajés preparavam infusões de plantas que ajudavam a baixar a febre e fortalecer os pulmões. Arani permaneceu ao lado deles, trazendo água, comida, ajudando a limpar os doentes, confortando as crianças assustadas. Trabalhou até a exaustão, recusando-se a descansar enquanto houvesse alguém precisando de ajuda. No 4º dia, quando os suprimentos médicos de David estavam quase esgotados e o cansaço cobrava seu preço, uma nova canoa surgiu no rio. Para surpresa de todos,
Era Marubo quem chegava, acompanhado de apenas 2 homens. Mas não vinham armados para a guerra. Soubemos da doença, disse ele, mantendo distância respeitosa. Ela chegou também à aldeia onde estávamos. Muitos morreram, incluindo 2 dos homens que me seguiram. Seus olhos, antes cheios de orgulho e raiva, agora mostravam apenas cansaço e derrota. Viemos pedir ajuda, há crianças morrendo. O silêncio que se seguiu foi rompido por David. Vamos ajudá-los, disse simplesmente, já preparando sua mochila. Arani, precisarei de você para traduzir. Tanoé interveio. Você confia nele depois de tudo? David olhou para Marubo, avaliando o homem. A doença não escolhe lados, e crianças não têm culpa das disputas dos adultos. Arani deu um passo à frente. Vou com você. Naquela mesma tarde, David, Arani e 2 curandeiros Tupiara partiram com Marubo. Levavam todas as ervas medicinais que puderam coletar às pressas e os últimos medicamentos de David. A aldeia onde Marubo se refugiara estava em condições devastadoras. A doença havia se espalhado rapidamente, afetando quase todos. Corpos aguardavam rituais funerários, enquanto os poucos adultos ainda saudáveis cuidavam dos doentes como podiam. Durante uma semana, trabalharam sem descanso. David ensinou técnicas simples para evitar o contágio. Organizou os doentes por gravidade e improvisou soluções para reidratar os que não conseguiam beber. Os curandeiros Tupiara prepararam remédios tradicionais, enquanto Arani coordenava tudo, traduzindo, confortando, mantendo a esperança viva. Marubo trabalhava ao lado dele sem descanso, carregando água, limpando doentes, seguindo cada instrução sem questionar. À noite, quando todos descansavam brevemente, ele se aproximou de David, que checava uma criança febril. Por que está fazendo isso? Perguntou. Depois de tudo o que fiz contra você. David continuou aplicando compressas frias na testa da criança antes de responder. Porque é o certo a fazer. Porque cada vida importa. Porque neste mundo ou no meu, somos todos humanos enfrentando os mesmos medos e esperanças. Olhou diretamente para Marubo. E porque quando você odeia alguém, permite que esse ódio defina quem você é. Eu escolho ser definido por algo melhor. Algo quebrou no interior de Marubo naquele momento. Anos de orgulho ferido, de ambição frustrada, de raiva cultivada. Tudo desmoronou diante da simples humanidade daquele estrangeiro que ele tanto desprezara. Quando retornaram à aldeia Tupiara, 10 dias depois, muito havia mudado. A epidemia havia sido contida, embora o custo tivesse sido alto. 6 vidas na aldeia de Marubo, 3 entre os visitantes doentes que buscaram ajuda dos Tupiara. Mas algo mais havia mudado também. Marubo, antes de se separar do grupo, ajoelhou-se diante de Tanoé. Venho pedir perdão, disse a cabeça baixa. Agi movido pelo orgulho e pela inveja. Vi apenas ameaça onde havia oportunidade, inimigo onde havia aliado. Olhou brevemente para David e Arani e desrespeitei o coração de quem só queria o bem de nosso povo. Tanoé observou o sobrinho por um longo momento. O exílio purifica a alma como o fogo purifica o metal, disse finalmente. Você pode retornar, mas precisará reconquistar a confiança de todos com suas ações, não com palavras. A cerimônia de união entre David e Arani aconteceu na lua cheia seguinte. Foi uma celebração como a aldeia não via há muitos anos, com danças, cantos, comida abundante. Representantes de aldeias vizinhas vieram prestigiar o evento, curiosos para conhecer o estrangeiro que havia ajudado a conter a epidemia. Sob a luz prateada da lua, Arani e Davi trocaram promessas. Ele vestindo adornos tradicionais Tupiara, ela com uma coroa de flores e sementes que simbolizavam fertilidade e sabedoria. Meus mundos agora são um só, disse David em perfeito Tupiara, surpreendendo a todos. Onde você estiver, ali será meu lar.
Arani respondeu em português, que agora dominava com fluência. E onde quer que caminhemos, levaremos conosco o melhor de cada mundo. Quando a cerimônia terminou e a festa avançava pela noite, Tanoé encontrou o casal sentado à margem do rio, observando o reflexo da lua nas águas. Quando ofereci minha filha a um estrangeiro, disse o velho cacique, fiz por desespero, acreditando que sacrificava uma vida pela sobrevivência de muitas. Sorriu, olhando para o céu estrelado. Não sabia que os espíritos da floresta tinham planos mais sábios que os meus. Não entendi que às vezes precisamos perder algo precioso para ganhar algo ainda mais valioso. Arani repousou a cabeça no ombro do pai. Nunca me perderá, pai. Apenas ganhou um filho. Nos anos que se seguiram, a aldeia Tupiara prosperou. David estabeleceu contato com universidades e organizações de conservação, criando projetos que valorizavam o conhecimento tradicional enquanto traziam benefícios sustentáveis. Uma pequena clínica foi construída, onde medicina tradicional e moderna trabalhavam lado a lado. Arani tornou-se uma ponte entre mundos, traduzindo não apenas palavras, mas visões de mundo, valores, sonhos. Juntos, eles tiveram 3 filhos, criados com histórias de 2 mundos e a liberdade para criar o próprio. E quanto a Marubo? Ele encontrou seu próprio caminho de redenção. Tornou-se um guardião da floresta, protegendo-a contra madeireiros e garimpeiros ilegais. Com o tempo, a amargura em seu coração deu lugar a um propósito maior que ele mesmo. Muitas vezes, nas noites de lua cheia, os mais velhos contam às crianças a história da Índia Virgem que foi oferecida a um forasteiro, e como aquele encontro inesperado mudou não apenas 2 destinos, mas toda uma aldeia. Falam sobre como o medo pode cegar, como o amor pode curar, e como às vezes precisamos perder tudo o que conhecemos para encontrar quem realmente somos. E sempre terminam a história com as palavras que David escreveu em seu diário na noite de sua união com Arani. Vim à Amazônia buscando plantas que pudessem curar corpos doentes. Encontrei pessoas que curaram minha alma.